Vamos à resolução dos nossos exercícios? Então, olha lá. Classifique sintaticamente os elementos das orações a seguir. Ele andava triste porque não encontrava a companheira. O que a gente vai fazer? A gente vai separar dentro daquilo que eu ensinei na aula. Então, olha só. Ele andava é um verbo. Porque não encontrava é um outro verbo. A gente separa a oração exatamente aqui no porquê, que é a nossa conjunção, tá? Então, ó, vamos analisar a primeira oração. Ele andava triste. Quem andava? Ele. Então, ele é o sujeito aqui. Andava triste. Veja que esse triste está fazendo referência a ele, não é? Então, aqui a gente tem um predicativo do sujeito. Sugiro até que você classifique primeiro, antes de assistir a aula, e aí depois que você classificar tudo, você vem acompanhando a correção. E aqui, como é que vai funcionar esse andava? Ele andava triste, na verdade o andava, ele é igual ao verbo estar. Ele estava triste. Então aqui nós temos um verbo de ligação. Ué, professora, mas os verbos de ligação não são os ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar? Sim. Mas viu que o verbo andar aqui, ele está num valor conotativo, sentido figurado? Então, aí ele pode trabalhar com um verbo de ligação. Olha lá. Não encontrava a companheira. Quem não encontrava? Ele. Encontrava quem? Ou o quê? A companheira. Então, a companheira é o nosso objeto direto. E o verbo encontrar é o nosso VTD. O não é um adjunto adverbial de negação, tá? O porquê é uma conjunção. Conjunção e preposição não tem função sintática. Anota isso aí, tá? Isso é muito importante. Outro, recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Aí a pergunta é, quem recebeu? Ó, o jogador que fez o gol foi aquele que recebeu. Então, a gente está concordando aqui com o jogador. Recebeu o quê? O prêmio. Então, o prêmio é o nosso objeto direto e receber é o nosso VTD. Aí eu tenho o jogador que fez o gol. Então, ó, fazer é um verbo transitivo direto, o gol é o nosso objeto direto e o jogador é o nosso sujeito, tá? Aqui, em relação ao quê? A gente tem uma análise que vai ser feita, mas que eu não vou fazer agora e eu não vou falar agora, eu vou deixar para falar em pronome relativo. Porque, semanticamente aqui, o sujeito do verbo fazer é o jogador, mas sintaticamente é o quê? E aí eu vou mostrar isso só mais à frente. Ó, amanhã. Amanhã é o nosso adjunto adverbial de tempo. Sábado, a mesma coisa. É um adjunto adverbial de tempo. Mas aqui ele vai funcionar como uma explicação. Do tipo, se eu tivesse assim, ó, sábado estarei na aula. Esse sábado é um adjunto adverbial. Aqui ele está explicando o que é o amanhã. Ele vai funcionar como um aposto. Então, ó, não é o nosso adjunto, e aí eu vou explicar o aposto depois. Adverbial de negação, senão você vai ter muita informação hoje. Sairei de casa. Quem sairei? Eu. Então, nós temos aqui um sujeito desinencial ou oculto. Professora, podem ser as duas nomenclaturas? Sim. Sair é um verbo intransitivo. De casa é o nosso adjunto adverbial de lugar. Continuando. Estela se sentou na cama assustada. Quem se sentou? Estela. Então, Estela é o nosso sujeito do tipo simples. Tudo que sobrou aqui é o que a gente vai chamar de predicado. Onde que ela se sentou? Na cama. Então, na cama é o nosso adjunto adverbial de lugar. E o verbo sentar-se? Ele é um verbo intransitivo. Ó, Estela se sentou na cama, eu posso considerar e estava assustada. Qual é a função sintática do assustada? É um predicativo
do sujeito. Depois, vou fazer com outra cor aqui. O professor entrou atrasado. Paulo ficou satisfeito. Esse Paulo ficou satisfeito não tinha que estar aqui do lado. Isso aqui é uma outra oração. Então, vamos analisar de forma separada. O professor entrou atrasado. Quem entrou? O professor. Então, o professor é o nosso sujeito do tipo simples. O é o adjunto adnominal. Professor é o núcleo do sujeito. Tudo que sobrou aqui é o nosso predicado. Entrar é o verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele entrou. Aí eu tenho, aqui eu não preciso ter explícito o lugar que ele entrou. E o professor entrou e estava atrasado. Atrasado é o predicativo do sujeito. Depois, ó, Paulo ficou satisfeito. A mesma coisa, ó. Paulo é o sujeito, ficou satisfeito é o nosso predicado. Ficar é o verbo de ligação e satisfeito é o predicativo do sujeito. Os meninos saíram do cinema calados. Quem saíram? Os meninos. Então, os, adjunto, adnominal. Meninos, núcleo do sujeito. Saíram do cinema calados. É o nosso predicado. Saíram é o verbo intransitivo. Do cinema é o nosso adjunto adverbial. E calados. Os meninos saíram do cinema, vê se não está explícito, e estavam calados. Aqui nós temos um predicativo do sujeito. A tempestade assustou os habitantes da vila. Então, ó, quem assustou? Vou botar outra cor. Quem assustou? A tempestade. Então, aqui a gente tem o sujeito simples. A é o nosso adjunto adnominal. Tempestade é o nosso núcleo do sujeito. Tudo que sobra é predicado. Aí, o que eu tenho que analisar? Ó, os habitantes da vila. Então, assustar é um verbo transitivo direto, por quê? Porque quem assusta, assusta alguém ou alguma coisa. Os habitantes é objeto direto, ou seja, é aquele que completa o verbo sem preposição. Função sintática do os, adjunto adnominal. Função sintática de habitantes, núcleo do objeto direto. E o da vila é o adjunto adnominal, porque tem valor de posse. Toda vez que a gente trabalha com posse, a gente trabalha com adjunto adnominal. Ó, os habitantes da vila, os habitantes dela. Os animais fugiram do zoológico. Ó, os animais é o nosso sujeito. Os, adjunto. Vou botar só a, tá? Que você já sabe. Adjunto adnominal. Animais é núcleo do objeto direto. Tudo o que sobrou aqui é o que a gente vai chamar de predicado. Quem foge, foge de. Do zoológico é o objeto indireto, olha aqui a preposição, e fugir é um verbo transitivo indireto. Os animais do zoológico fugiram, a gente inverteu, ó. Quem fugiram? Os animais do zoológico. Então, o fugir sozinho é o nosso predicado. Os, adjunto adnominal. Animais, núcleo do sujeito. E do zoológico não é igual a dele? Então, a gente tem posse. Se tem posse, é adjunto adnominal. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. A mesma coisa, ó. Quem deixaram? Os alunos. O, adjunto adnominal. Alunos, núcleo do sujeito. Tudo que sobrou é o nosso predicado. Deixaram o quê? O colégio. Objeto direto, deixar é verbo transitivo direto. Ó, os alunos deixaram o colégio e estavam
entusiasmados. Entusiasmados é o nosso predicativo do sujeito. O pai eufórico socorreu a criança. Quem socorreu? O pai eufórico. Então, aqui eu tenho sujeito. O adjunta de nominal. Pai é o nosso núcleo do sujeito. Eufórico aqui é uma característica do pai. Também um adjunta de nominal. Socorreu a criança é o nosso predicado. Socorrer é um verbo transitivo direto, porque quem socorre, socorre alguém ou alguma coisa. A criança é o objeto direto, tá? Lembro da frase de um amigo. Ó, quem lembro? Eu. Então, o meu sujeito aqui é um sujeito desinencial. Lembro da frase de um amigo é o nosso predicado. Então, quem lembra, lembra de alguma coisa. Da frase de um amigo é o objeto indireto. Então, ó, lembro da frase de um amigo, faltou para ser analisado. De uma frase dele. De um amigo é um adjunto adnominal. O afeto e o amor contribuem para um mundo melhor. Quem contribui? O afeto e o amor. Então, agora a gente tem um sujeito composto. O é adjunta de nominal, afeto, núcleo do sujeito. O, adjunta de nominal, amor, núcleo do sujeito. Esse é uma conjunção. Lembra que eu falei que conjunção não tem função estática? Então, a gente não mexe com ele. Tudo que sobra é um predicado. Então, ó, o afeto e o amor contribuem para um mundo melhor. Quem contribui, contribui para alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e para um mundo melhor é o nosso objeto indireto. Todos os dias, olha lá, isso aqui é tempo, é adjunto, adverbial de tempo. A galinha botava um ovo de ouro. Então, ó, adjunto adverbial, ele faz parte do predicado. Aí a galinha é o nosso sujeito e botava um ovo é a outra parte do predicado. O predicado está quebrado. Professora, por que você fez assim? Muito simples. Destaca o verbo. O verbo não é o botava? Se eu fizer assim, ó, quem botava? A galinha. Eu achei o sujeito, tudo que sobe é predicado. A única diferença é que todos os dias, em vez de estar ao final da frase, está lá no início. Botava o quê? Um ovo de ouro é o objeto direto. Botar é um VTD. A galinha é o nosso sujeito do tipo simples. A, adjunta de nominal, galinha, núcleo do sujeito. Adormeço na rede. Quem? Eu. Então, nós temos um sujeito desinencial. Na rede é o lugar. Adormecer é um verbo intransitivo. Ele funciona sozinho, tem sentido completo. Então, na rede vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. A noite ainda é uma criança, ó. Quem é? A noite. A noite é o nosso sujeito do tipo simples. A é a adjunta de nominal, noite é núcleo do sujeito. Ainda é uma criança, é o que sobra. É o predicado. O ainda é um adjunto adverbial de tempo. É o verbo de ligação. Uma criança, predicativo do sujeito. Por quê? Porque ser uma criança é uma característica da noite. Agora vamos para as questões múltipla escolha, né? A gente saiu daquele exercício mais basicão e agora a gente vai resolver a questão de múltipla escolha. A banca diz assim, vou pegar minha canetinha aqui vermelha. Assinalar a alternativa em que há período simples. Quando a gente tem um período simples? Quando a gente tem um verbo.
Quando você foi embora, um verbo. Fez-se noite em meu viver. Se eu tenho dois verbos, a gente não tem período simples. Os homens sensíveis pedem amor sincero às mulheres. Ó, aqui a gente tem um período simples na letra B. Letra C, lembrar é um verbo, gostar é outro verbo. Então, a gente tem um período composto. Apesar da chuva, ele saiu e voltou. Ó, sair é um verbo, voltar é outro verbo. O período aqui também é composto. Gabarito da questão 1, letra B. 2. Assinalar a afirmação verdadeira. A oração é uma estrutura com verbo ou com expressão verbal? Sim. Toda oração precisa ter necessariamente sentido completo? Não. Para ser oração, ela precisa ter verbo. Frase é todo enunciado que não traz verbo? Não, não é verdade. Uma oração, se tiver sentido completo, ela é uma frase. Toda frase é uma oração? Não. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? A oração tem verbo. Se ela tiver sentido completo, ela vai ser uma frase. E a frase? A frase não precisa ter sentido completo. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Questão 3. Assinalar a alternativa cujo período apresenta duas orações. Então, tem que ter dois verbos. Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C e essa aqui é a letra D. Fui dizer tem uma expressão verbal. É um outro verbo, estragar é outro verbo. Então, risca a letra A que nós temos três orações. Saber é um verbo, propor é outro verbo, dar é outro verbo. Risca a letra B, temos três orações. C. Agora eles sabem, saber é um verbo. Que a fome dá é um outro verbo. Um direito que passa por cima, passar é o outro verbo, riscamos a letra C. D. No chão coberto de areia, havia. Haver aqui é um verbo. Preste atenção. Quando ele fala assim, ó, no chão coberto de areia, é no chão. Aí ele colocou aqui, ó, que estava. Ele está considerando que o verbo estar está implícito. No chão que estava coberto de areia. Então, aqui, ó, sobrou pra gente a letra D, tá? Ali está implícito. A oração, a humanidade pagará. A gente tem um verbo, caro pela destruição da natureza. Classifica-se como oração absoluta? Sim. Aqui, ó, a gente tem a letra maiúscula, nós temos um verbo. Então, essa oração, ela tem aquilo que a gente chama de período simples. No período simples, a oração é absoluta. Por que ela é absoluta? Porque é só ela tem só um verbo. Em retira-te, criatura ávida de vingança. O sujeito é, ó, retira-te, criatura ávida de vingança. Retira-te, aqui tá assim, ó, você. A gente consegue ver por quem? Pela desinência. Eu me retiro, tu te retiras, esse T é de vós, é de tu, perdão. Aqui é tu, tá? Então, retira-te, criatura ávida de vingança. Então, ó, eu posso dizer que o sujeito é o T? Não. Eu posso dizer que o sujeito é criatura? Não. Eu posso dizer que é inexistente? Não. Ele é oculto, determinada, que eu vi pela desinência. C. 6. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O sujeito desta afirmação com que se inicia o hino nacional é... Vamos marcar o verbo? Olha lá. Quem ouviram? As margens do Ipiranga, que é o nome do rio. As margens do Ipiranga ouviram. O que as margens ouviram? O brado. O brado é grito. O brado o quê? Retumbante de um povo
heróico, ou seja, ouviu o brado retumbante, o grito que retumbava, né, de um povo heróico. Quem ouviram? As margens do Ipiranga. As margens do Ipiranga é o sujeito, margens é o núcleo. Então, posso dizer que o sujeito é indeterminado? Não. Eu posso dizer que é um povo heróico? Também não. Aqui, ó, as margens plácidas. Eu não consideraria só isso, eu consideraria tudo. As margens plácidas do Ipiranga foram aquelas que ouviram. Mas margens aqui é o núcleo. Eu pediria para anular essa questão com facilidade. Do Ipiranga é adjunta de nominal, o brado é o objeto direto, né? Aqui, ó, ouvir é um VTD. As, adjunta de nominal. Núcleo, margens. Do Ipiranga é dele, outra adjunta de nominal. Ouviram o quê? Ouviram tudo isso aqui, o brado retumbante de um povo heróico. Então, o brado retumbante de um povo heróico é o nosso objeto direto. Aí eu tenho o brado retumbante de alguém, de um povo heróico é a nossa adjunta de nominal, assim como o e assim como o retumbante, tá? Tudo aquilo ali que sobrou é adjunta de nominal. Eu saí da 6 para 11. Indique a alternativa correta no que se refere ao sujeito da oração. Da chaminé da usina subiam para o céu nuvens de fumaça. Aí você vai perguntar, ó, quem subiam? Nuvens de fumaça subiam. Então, eu tenho nuvens que é o meu único núcleo. Então, o meu sujeito é um sujeito do tipo simples. Então, ó, ele é simples tendo por núcleo chaminé? Não. Ele é simples tendo por núcleo nuvens? Sim, ok. Gabarito é esse. B. Composto? Não. Ele é simples tendo por núcleo fumaça? Não. Ele é simples tendo por núcleo usina? Também não. Assinale a alternativa em que nada funciona como sujeito. Então, eu tenho que olhar para a palavra nada e ver que ela não funciona como sujeito. Olha aqui, ó. Vi nada. Quem vi? Eu vi nada. Eu é o nosso sujeito oculto, nada é o objeto direto. Gabarito é letra A. Nada somos, nada me perturba, sujeito, nada quer. Nada quer alguma coisa. Nada me perturba, ou seja, nada me perturba, coisa nenhuma me perturba. E o nada somos também. Vamos agora para a questão 13. Assinale a alternativa em que ocorra sujeito composto. Ou seja, se a gente tem um sujeito composto, nós temos aqui dois, no mínimo, né? Eu tenho, ó, mais de um núcleo. Deus, que farei? O que eu farei? Sujeito oculto. B. Os livros, contemplei, eu contemplei. Os quadros e as outras obras, só tem um verbo. Nós, é sujeito composto, né? O sujeito aqui é desinencial, é oculto. Nós, os homens do futuro, venceremos. Olha aqui, ó, nós é o nosso sujeito simples, só tem um núcleo. Foram João e Maria, ó, João e Maria foram. Esse aqui é o nosso sujeito composto. Ontem foi João e José, hoje. Então, ó, ontem foi João e hoje foi, olha aqui, ó, o verbo está implícito. Então, eu tenho duas orações e cada uma com um sujeito. A gente risca também. Questão 14. Qual das alternativas abaixo contém um verbo intransitivo, ou seja, aquele que não transita? Ou ele tem sentido completo ou ele está trabalhando com a adjunta adverbial. Aquela hora, Juca Tristão dormia ainda. Aqui, ó, dormir é um verbo intransitivo, tem sentido completo. Tiago não respondeu as perguntas, objeto indireto. Então, o verbo é transitivo indireto, aqui, ó, VTI, que vai trabalhar com objeto indireto. Eles levam sempre a cabeça dos civilizados. Então, levar aqui é VTD, quem leva, leva alguma coisa, trabalha com objeto direto, a gente risca. Fifi Campos faz serviço, ó. Fazer também é um VTD. A gente risca também.
Questão 15. Em qual das frases abaixo ambos os verbos grifados são intransitivos? Ou seja, os dois verbos precisam ser intransitivos. Os que não governam obedecem. Letra A. Deus cura, mas é o médico que recebe os honorários. Olha aqui, ó, VTD e objeto direto. C. O Deus que nos deu a vida, quem dá alguma coisa, VTD. Deu-nos, VTD também. Então, a gente risca C. D. Quem não gosta de vinho, aqui, ó, verbo transitivo indireto. Será verbo de ligação. Então, riscamos. 16. Vaza-barros era feito a qualquer hora. Temos verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, ó. Vaza-barros era feio a qualquer hora. Feio aqui é uma qualidade, né? Então, esse era é um verbo de ligação. Gabarito é letra C. Ser, estar, permanecer relacionado a uma característica, a uma qualidade. Não encontro. Olha aqui, ó. O sujeito é eu, né? Desinicial ou oculto. Não encontro o quê? Objeto direto. Nada. O verbo é um verbo transitivo direto. O tempo estava nublado. Olha lá o verbo estar. Quem estava? O tempo é o nosso sujeito. Tempo é núcleo ou adjunta de nominal. Tudo que sobra é o nosso predicado. Então, nublado aqui é um predicativo do sujeito. E o verbo estar é o nosso verbo de ligação. Então, gabarito é letra A. A gente tem um verbo de ligação. Próxima questão. Aponte a análise correta do termo destacado. Em todas as ruas, cruzavam-se amigos e inimigos anunciando em clima desafinado a festa. Então, ó, o que eles anunciavam? A festa, que é objeto direto. Anunciar aqui é um VTD. Então, o gabarito é letra A, tá? Então, olha só. Nós vimos até agora dois assuntos que a gente considera que são assuntos extremamente importantes para você poder dar continuidade ao curso e entender tudo o que vem para frente. O que é o ideal? O ideal é você treinar mais. E aí, como é que você pode fazer? É só você buscar qualquer livro didático que você tiver, de segundo grau, você pode fazer todos os exercícios, tanto de classe gramatical quanto de função sintática, para você treinar. Pode ser até livro de Fundamental 2. Beleza? Então, eu encerro o bloco aqui. Beijinho.